Olá, boa tarde. Como você está? Como está essa segunda-feira? Esse friozinho. Oitavo dia do nosso desafio, né? 30D, oitavo dia. E é com muita alegria que eu começo essa live, trazendo para vocês hoje uma reflexão muito especial mesmo. Como eu já comentei para vocês, né? Eu vou construindo as nossas lives de forma intuitiva, né? A coluna cervical, a estrutura, né, do nosso conteúdo é conectando com a essência. Como que eu faço para me conectar com a minha essência? Dicas, ferramentas, reflexões. Todas as nossas reflexões são em torno disso. Mas o tema de cada live em si, ele vem no dia para mim. Vem de coisas que eu estou vivendo, vem de pequenos momentos em que eu tô no meu dia a dia refletindo. E hoje aconteceu isso, né? Hoje eu acordei, coloquei meu óculos e eu não estava enxergando direito. E eu achei estranho. Daí eu fui olhar direito, né? Fui verificar o que estava acontecendo e vi que meus óculos estavam sujos, tá? Então, para aquelas pessoas que não usam óculos, né? Que ainda não usam óculos, porque sinto informar, ao passar do tempo, nós, seres humanos, vamos diminuindo a nossa capacidade de visão e com o passar do tempo acaba que temos que usar óculos, seja para descanso ou para realmente enxergar. E faz um mês ou dois que eu troquei o meu óculos, né? Eu tinha um outro óculos e troquei por esse óculos, não porque eu quis trocar, mas porque eu precisava de uma lente mais potente. Eu não estava enxergando com o meu óculos anterior. E o que aconteceu? Eu entrei, né, na galera do óculos multifocal. Quem não usa óculos não sabe o que é isso. Quem usa óculos vai me entender. Então eu comecei a usar um óculos multifocal. O que quer dizer isso? Ele tem mais de um foco. É sobre isso o nosso tema hoje. Então, se eu olho reto, tem um foco. Se eu olho para baixo, tem outro foco. Porque quando eu olho para baixo, é para enxergar de perto. Então a lente o grau é maior. E para enxergar de longe, o grau é menor. E tem as laterais aqui dos óculos, tá? Não estou vendendo óculos, mas é só para quem não usa óculos explicar. Nas laterais tem partes do óculos em que não tem grau. Então, se tu olha, dependendo se tu não tá com o foco do teu olhar ajustado, fica embaçado. Tu não enxerga nada naquele cantinho aqui da lateral. Mas Ana, eu não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com essência? Tudo a ver. Então, se você está chegando aqui no Instagram agora, me siga, inscreva-se no canal, caso você esteja no YouTube, e vamos junto nesse raciocínio. Mande um aviãozinho para os amigos, para as amigas, para assistirem essa live. Então, o que acontece? Na nossa vida, muitas vezes, a gente não está focando, a gente não tem um foco definido e não estamos focando na nossa essência. E tem uma máxima que diz: tudo que eu foco, tudo que eu coloco luz, aumenta. Tudo que eu não estou focando fica onde? Na sombra.
E aquilo que está na sombra diminui. Por isso que às vezes a gente nem sabe das nossas feridas, porque a gente não olha para elas. Mas não que elas não existam, elas estão ali. E acompanhe meu raciocínio que você vai entender. Quando a gente começa uma caminhada de autoconhecimento, é óbvio que a gente vai ter que olhar para aquilo que está na sombra. Porque o que a gente deixou debaixo do tapete está interferindo na nossa vida. Mas tem duas formas da gente fazer um processo de autoconhecimento. Focando só na sombra ou enxergando a sombra e focando na luz. O que quer dizer isso? Ok, eu olho para as minhas dinâmicas complexuais, por exemplo, eu olho para minhas dinâmicas familiares, eu olho para os meus traumas, eu olho para as minhas dores, mas eu foco na luz, eu foco no meu potencial, eu foco na minha essência, eu foco na solução, eu foco naquilo que vai me trazer bem-estar. Porque se eu fizer um processo de autoconhecimento focando só naquilo que me dói, só nos meus traumas, só no lado negativo da história, fica muito doloroso. E tem muitas terapias que são assim. Você tem que falar sobre a sua dor. Falar vai resolver. Até que ponto? Né? E aqui eu estou dizendo a minha abordagem, o meu ponto de vista. Você pode discordar. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Por favor, liberdade, né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu já tive muito esse viés de querer entender muito o meu complexo, de querer entender muito as minhas dores, os meus traumas. E em experiência própria eu vi que era pior. Por quê? Porque se eu olho muito para aquilo, reforça aquilo. Se eu fico só querendo entender como que funciona o meu complexo, e aqui o complexo é uma linguagem da psicologia, né? Por exemplo, o complexo de inferioridade, o complexo da boazinha, o complexo materno, o complexo de herói, pode ser um complexo, o complexo de vítima, né? Então, cada pessoa tem um tipo de estrutura complexual que lhe forma, né, a sua personalidade, seu jeito de ver a vida, a sua forma de expressar as coisas, de ver o mundo, né? Então, ok, eu preciso conhecer isso aqui, até para quando eu caio aqui, porque a gente acaba se repetindo, e às vezes vem uma situação, um gatilho que faz eu cair na minha sombra, no velho e bom e mesmo buraco de sempre. Porque não tem muita novidade aqui, é repetitivo. Então depois que a gente entende isso aqui, a gente pode começar a focar aqui. E todos nós temos uma história, né? Todos nós temos um passado, todos nós temos traumas em algum nível. E pais, mães, por favor, perdoem-se, porque é inevitável, os seus filhos vão ter traumas. Mesmo que você queira super proteger e colocá-los numa bolha, em algum momento vai acontecer alguma coisa. Em algum momento, um simples ato de a mãe estava doente, não pôde cuidar da criança, a criança já se sente abandonada. É inconsciente. E
a pessoa vai ter que trabalhar depois as suas questões, assim como tu trabalha as tuas. E isso não te torna uma mãe ruim, um pai ruim. Sai dessa culpa, né? O complexo daí é de culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Eu digo. Não é assim, gente. A gente não vai poder super proteger, e às vezes a superproteção também atrapalha, sempre atrapalha. Ouso dizer, a superproteção sempre vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, porque ela vai ouvir muito não. Não pode cair, não pode sujar, não, porque tu quer botar ela numa redoma. E também não vai adiantar. Ok? Então respira fundo e acolhe isso, aceita. A vida faz parte também dos traumas na vida. Faz parte da nossa história, da nossa existência nesse planeta, na Terra, né? Mas eu quero falar no foco da essência. Então, o tema de hoje da nossa live é: como que eu me conecto mais com a minha essência? Focando nela. Ai, Ana, mas é que eu sou muito crítica, eu penso muito mais nos meus defeitos do que nas minhas qualidades. Pois é, esse é o problema. Esse é o problema. Para de focar no defeito. Para de focar no erro. Foca no acerto. Para quem é muito crítica, para quem tem uma juíza interna carrasca, eu recomendo um exercício muito legal, muito especial. O exercício é o seguinte: para cada crítica, 2 elogios. Uma crítica, 2 elogios. Então daí tu vai lá, isso para ti e para as pessoas que tu convive. Por exemplo, fez uma crítica para o marido, começa a fazer essa brincadeira, esse jogo dentro de casa. Tá, vamos fazer o seguinte: a gente tem que começar a focar na nossa luz, focar na nossa essência. Então, ninguém aqui se elogia, só se critica. Então vamos fazer o seguinte: quer criticar? Beleza, mas para cada crítica, 2 elogios. Ai, amor, tu não muda, amor. Tu tá sempre botando a toalha molhada em cima da cama. Tá, mas o que eu faço correto? Ah, não, tu é um ótimo pai e tu tá sempre organizando a casa, cortando a grama, lavando o carro, mandando o carro para lavar. Tu faz várias tarefas que são importantes para casa. Ah, tá, daí tu não tira a toalha molhada em cima da cama. Ok. Então, uma crítica, 2 elogios. Para quê? Para focar na luz, para focar na essência, para focar naquilo que tá bom, no acerto. E isso é um problema que está enraizado em nós, né? Porque daí tu é criança lá na escola, foi na prova, tirou 9. De 10 questões, tu acertou 9. Errou uma. O que vão dizer? Por que tu errou essa uma aqui? Podia ter tirado 10. Cristo! Por que não valoriza as 9 que eu acertei? E valoriza aquela uma que eu errei? Será que não dá pra gente comemorar os 9? Será que 9 não é uma nota maravilhosa também? Porque se a gente não elogia os nossos filhos e não se elogia pelos nossos acertos, a vida fica muito complicada, fica muito difícil, porque é só crítica, 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 só tapa, é só reclamação. Quem é que aguenta? E daí eu vou dizer para vocês, todo mundo tem um lado luz.
todo mundo tem acertos, todo mundo tem qualidades. Sejam bem-vindas que estão entrando. E por que a gente não foca nas qualidades? A gente tem esse ranço de focar no erro, de se culpar pelo erro, de se martirizar que nem Jesus na cruz pelo erro. Mas será que a gente não pode focar no acerto? Será que a gente não pode focar na nossa essência? Será que quem eu sou já não é suficientemente maravilhoso? A minha centelha divina, a minha espiritualidade, o meu potencial, será que ele é tão ruim assim? Será que eu não sei fazer nada direito? Será que você não tem nenhum dom, nenhum talento que você pode se orgulhar, nem que seja cozinhar? Ou cozinhar um prato específico que é a tua especialidade. Pronto. Não sou expert na cozinha, mas a minha sobremesa, a minha torta de bolacha é maravilhosa. Mas a minha lasanha é maravilhosa. E quando eu falo do óculos multifocal, eu também quero fazer uma analogia no sentido de que a gente às vezes está olhando para multifocos e não foca na essência. A gente está olhando para multitarefas, agora está na moda, a mulher multitarefas, né? Mas a gente não faz o que é principal, o que vai nos realizar, o que realmente é o teu projeto de natureza. Porque talentos, tu tem vários, eu também tenho. Aptidões, dons, a gente tem vários, mas tem um só, que é o otimal. O que quer dizer isso? É aquele que tu é ótimo, que é aquilo que tu nasceu para fazer. Se tu não fizer, tu pode fazer vários outros, mas se tu não fizer aquele que é o principal, que é o que te traz a tua especialidade, o que te torna única no mundo, vai faltar algo. Por que a gente foca sempre na sombra em vez de focar na luz? Porque a gente foi criada assim. A gente foi criada, e a nossa mãe, o nosso pai foi criado assim também. Na raiz de tudo isso tem a comparação com os irmãos, tem a crítica muito grande de tu tem que ser melhor em tudo, né? E isso vai cansando, vai te desmotivando, vai te diminuindo, e daí, mesmo naquilo que tu sabe que tu é bom, tu começa a questionar, mas não faço mais nada do que a minha obrigação. Tem muitas mulheres que falam isso pra mim. Ana, a vida inteira eu ouvi que eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Como assim? Tudo bem que tu ouviu isso, mas agora tu é adulta. E tu pode, né, ter êxito num projeto, tirar 9 numa prova e dizer que bom, comemorar, em vez de olhar e dizer, podia ter tirado 10. Gente, tu tirou 9, que maravilha, comemora. Tu tirou 8, que maravilha. É tudo como eu vou olhar. Eu vou olhar para aquilo como algo que é digno, que me traz dignidade, que me traz alegria, ou eu vou olhar para o copo meio vazio, né? A história do copo meio cheio, meio vazio. Eu vou dizer para vocês que eu não sei se tem a ver com o meu signo, que eu sou sagitariana, né? Mas eu sempre fui muito otimista. Eu digo até que uma otimista incurável, porque eu tenho a mania de olhar para o copo meio cheio. Tá, ok.
Aconteceu isso, isso, isso e isso, mas será que eu não tirei nenhum aprendizado disso? Por pior que tenha sido essa experiência? Pensar em qual aprendizado está atrás daquilo que aconteceu é olhar para o copo meio cheio. Porque senão também eu vou só reclamar. Eu vou só dizer, ai, o copo tá meio vazio, ai, que mundo cruel, ai, como a vida é difícil. E será que a vida é difícil porque você vê a vida como difícil? Porque você não ajusta o foco do seu óculos para ver a beleza da vida? Para ver a alegria da vida? Para ver a luz da vida? Em vez de ficar olhando só para a desgraça, só para o que está dando de notícia, de tragédia no noticiário. Às vezes a gente tem que desligar o noticiário para poder focar no que é bom, no que está dando certo. Porque o noticiário tem essa tendência a focar em tragédia, em notícia ruim. Eventualmente ali durante o dia tem algo positivo. Mas na sua 80%, né, é notícia difícil, triste, trágica. E eu tenho sim a escolha de desligar a TV se eu quiser. Ai, Ana Melete vai ficar fora das notícias do mundo. Não sei, eu posso me informar, mas eu posso não ficar focando na tragédia. E hoje em dia eu já vejo que isso não é estar alienada, é ser seletiva daquilo que eu quero assistir e daquilo que eu não quero. Porque tudo que eu vejo vai reverberar em mim, são imagens, né? Imagem, em me hago, em mim age. Então, se eu vejo imagens de tragédia, aquilo entra dentro de mim e me age em mim. E eu me emociono com aquelas tragédias. Então, eu posso escolher e devo escolher, principalmente atualmente no mundo de redes sociais, de magético, de enxurrada de imagens em tempo real, eu posso escolher aquilo que me alegra. Eu posso escolher imagens positivas, pessoas positivas, né? No Instagram, eu sigo uma pessoa e daí eu vejo que ela está sempre dramatizando a vida, sempre colocando coisas negativas, sempre falando mal das pessoas. Eu tenho a opção de não seguir mais. Porque eu não sou obrigada a me nutrir dessas imagens. Porque essas imagens vão me nutrir. Essas imagens vão me alimentar. E isso não vai me fazer bem. Então, gente, o nosso foco hoje era falar sobre como eu me conecto com a essência através daquilo que eu estou focando. Então, eu posso ajustar o foco, ajustar aqui a minha lente, o meu óculos. O que eu quero ver de perto que me faz bem e o que eu posso olhar de longe e desviar o olhar. Porque eu não quero ver. Porque eu escolho não ver aquilo que não vai me fazer bem. Porque eu tenho escolha, eu posso decidir do que eu vou me alimentar, porque as imagens e as notícias são alimentos, são absorvidos, são metabolizados por mim, que nem a minha comida. Ah, mas eu cuido tanto da minha alimentação, mas o que eu vejo nas redes sociais eu não cuido. Mas o que eu estou vendo nas redes sociais está me nutrindo, positivamente ou negativamente. E em relação à essência,
eu estou fazendo, por exemplo, uma caminhada terapêutica. Eu vou focar na minha essência ou eu vou focar no meu trauma? Que nem eu falei lá no início da live. Não é que eu não vou olhar para o trauma, não é que eu não vou olhar para a sombra. Eu vou olhar, até porque naquilo que está inconsciente, que aparentemente está na sombra, na minha sombra também está o meu potencial. Se eu não estou enxergando ele, quer dizer que ele não está na luz. Então eu preciso colocar luz em tudo aquilo que eu não conheço sobre mim mesma, para botar a minha essência realmente no centro da minha vida e colocar um holofote em cima dela e começar a viver ela. Porque se eu ficar olhando para o meu complexo, para o meu trauma, para minhas inaptidões, para aquilo que eu não sou boa, porque eu não preciso ser boa em tudo, eu não tenho como ser boa em tudo. E daí eu vou ficar focando naquilo que eu não sou boa, né? Por exemplo, se a pessoa ó, entrou uma pessoa ali aqui que tem música, nada é por acaso, né? Eu ia falar em músico. Então seja bem-vinda, Ali Música. Né? Tem música no nome do Instagram, já gostei. O que acontece? Se a pessoa é um musicista, ele toca diversos instrumentos, um musicista, bem provavelmente, porque ele tem aptidão, né, com a música. Mas vai ter um instrumento que é o instrumento dele, que é um instrumento que é como se fosse uma coisa só, é único aquele instrumento, né? Digamos assim que o instrumento dele é o violino. Ele pode tocar baixo? Pode. Mas a essência dele, o potencial dele, o poder dele está no violino. Ai, mas eu não sou bom no baixo, eu não sou bom no piano, eu não sou bom na flauta. Ok, mas tu vai ficar olhando para que tu não é bom? Ou tu vai potencializar o violino? Tu vai treinar mais o violino? Não é assim, Ali? Eu vou descobrir qual é o meu instrumento. Eu, por exemplo, que amo a música, durante muito tempo eu fiquei pensando, por que eu nunca aprendi um instrumento, né? Que preguiçosa, né? Eu pensava. Tentei tocar flauta quando era criança, eu queria muito tocar piano, mas daí acabei não... Ainda vou fazer aulas de piano. Se fosse para escolher um instrumento, para mim seria o piano. Só que eu desde criança cantei em coral. Então eu demorei para entender que o meu instrumento estava dentro de mim. O meu instrumento é o canto. O meu instrumento é a voz. E eu não sou menos porque eu não toco algo externo. Porque eu não aprendi aquela técnica e não me tornei uma ótima pianista. Não, porque eu tenho meu instrumento dentro de mim, que é o canto. E isso me conecta com a minha essência. Isso é da minha alma. Se eu for escolher um instrumento para me realizar como artista, é o canto, sem dúvida. Então tá. Então agora eu posso fazer aulas de técnica vocal. Não é que eu não vou fazer aulas de técnica para melhorar a minha essência, para potencializar a minha essência, não é melhorar a palavra, mas para potencializar aquilo que é o meu dom. Porque não adianta eu ser uma musicista sem estudar técnica. Porque a técnica vai dar a ferramenta para eu ser essa musicista, né? Então, usando esse exemplo, eu quero
trazer para vocês, né, retomando a linha de raciocínio, que dentre tudo aquilo que você faz, o que é da sua essência que você pode potencializar, que você pode estudar mais, que você pode se dedicar mais, que você pode focar. Foca na tua luz. Não foca naquilo que tu não é bom. Ai, Ana, mas eu quero ser boa no violão. Tá, beleza, então estuda violão. Mas também estuda o canto. Porque no canto tu é show. No canto tu é acima da média. Então, faz os dois. Mas não fica só estudando o violão, querendo se realizar no violão. E deixando a tua essência de lado, que é o canto. Deixando algo que é precioso, que tu nasceu com aquele potencial. Então, entrou a Karen aqui. Seja bem-vinda, Karen. A Karen faz multitarefas também, né? Multifocal, que nem o meu óculos aqui. Mas tem coisas que são naturais dela, do potencial dela, da essência dela. Aquilo que é da nossa essência, gente, é fácil para nós. Claro que tem resistência. Muitas vezes é fácil quando a gente começa a fazer, mas a gente demora para fazer. Mas tu tem facilidade com aquilo. Tu tem facilidade em estudar aquilo, tu tem um talento diferente naquilo. Então, a Karen, por exemplo, eu sei que ela é uma professora maravilhosa. Então, ela pode focar em ser uma professora melhor ainda, porque às vezes também a gente não se dedica naquilo que a gente é bom, para ser ótimo, né? Para ser excelente. Ah, ok, eu aprendi isso nessa minha caminhada. Tá, ok, eu tenho facilidade de oratória, mas daí eu tenho que estudar mais ainda, porque existe uma técnica que posso usar de comunicação, de oratória. Eu posso mudar o tom de voz, eu posso chegar perto, eu posso me afastar, eu posso acelerar, eu posso diminuir o volume. Entende, gente? Não é porque eu tenho facilidade de oratória que eu não tenho que estudar sobre oratória. Porque a gente tem que ser humilde também em aprender mais a técnica daquilo que é o nosso talento. Ah, eu gosto de cantar. Ok, mas tem uma técnica para te cantar melhor ainda. Imagina se tu já canta bem sem estudar a técnica, imagina com a técnica. E a gente descobre durante o processo, né, Karen? A Karen está dizendo, eu descobri durante o processo que eu amo a docência. Porque se a gente não se coloca, se a gente não experimenta, se a gente não se expõe, às vezes a gente acha que nem é boa nisso. Porque a gente não botou luz, não botou foco na nossa essência, não botou foco no nosso talento. E às vezes a gente não se dá conta, né? Tem coisas que às vezes me aconteceram assim, durante a vida, né? Tinha coisas que eu tinha facilidade que eu achava que todo mundo tinha. Ah, mas isso é tão fácil, todo mundo consegue. Oi, Lisa, seja bem-vinda. E não é assim, gente. Às vezes aquilo que é fácil para ti é exatamente aquilo que tu precisa comunicar para o outro, que tu pode contribuir para o outro, que tu pode dar para o mundo, resolver um problema do mundo com aquele teu dom. Mas eu só vou saber isso se eu me conhecer.
Se eu fizer também o meu processo de autoconhecimento para entender que aquilo é um talento, porque às vezes lá na minha infância ninguém me disse que eu tinha talento para isso. Eu achei que era mais do que, não fazia mais do que a minha obrigação, que era normal, né? Então, tudo que eu foco expande. Tudo que eu foco aumenta. Eu encerro essa live provocando vocês a focarem na essência de vocês, para que a essência de vocês expanda, aumente, potencialize. Ok? Foca na tua luz e não na tua sombra. Foca naquilo que tu já é boa, para ficar melhor ainda, para ser excelente naquilo. O difícil é quando tu é bom já em algo, tu querer a excelência daquilo, né? Tu te esforçar para ser melhor ainda. Daí sim, daí vira uma chave. Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Estamos no 8º passo dessa caminhada. Temos 30 dias de live. E está sendo muito gratificante fazer essas lives todos os dias. Um beijo grande, foco na essência e vamos juntas conectar com a essência.